Se você entrou nesse vídeo para aprender a palavra de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 20. Esse vídeo é a continuação aí do vídeo anterior, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior, entra aí nas descrições aí depois aí, ó. E entra no link aí do vídeo anterior, tá bom? Mas vamos lá nesse vídeo. Observa João capítulo 13, a partir do versículo 12. Aqui é a continuação do momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ali está tendo aquele momento ali da última ceia. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Então observa que Jesus lavou os pés dos discípulos, enxugou ali com o pano e depois fez essa pergunta. Aí vai dizer assim no versículo 13: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Além de Jesus afirmar que ele é mestre e Senhor, né, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Além dele confirmar que ele é mestre e Senhor, esse eu sou, ou eu sou, remete, né, lembra do Deus, o grande Deus Pai, né? Eu falo grande Deus assim, mas o Deus Pai, porque tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. E aí quando fala assim, eu sou, ele está lembrando da fala de Deus, o grande eu sou. Observa o versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Jesus mostrou na prática. Jesus mostrou ali, ó, dando um exemplo, realmente fazendo e não apenas falando. Lembra que eu já recebi conselhos, né, dos mais velhos, conselho do meu pai: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É tipo assim, ó, eu tô mandando certo, não quer dizer que eu faço 100% certo. Mas Jesus é o contrário. Jesus, além de falar bem assim, faço o que eu mando e faço o que eu faço, porque eu realmente faço e dou exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Mesmo que você olhe para alguém, ou alguém que está na igreja, qualquer igreja, e olhar e falar bem assim, aquela pessoa não é um bom exemplo. É por isso que eu não gosto de ir para a igreja, porque aquela pessoa ali não é um bom exemplo. O nosso maior exemplo é quem? É Jesus. Nós temos que colocar a nossa visão firmada em Cristo Jesus. E ele falou isso aí no versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Olha o versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Tá entendendo aí? E quando Jesus coloca assim, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Isso aí Jesus está ensinando, né, que mesmo ele sendo mestre, ele veio que servir. Ele mostrando aos discípulos a ser verdadeiros servos. Observe o próximo versículo, olha o versículo 16, é o que ele diz. Em verdade, lhe digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. E o que me chama a atenção é que a tradução da Bíblia, quando ela é traduzida do original para o inglês e do inglês para o português, a gente vê essas passagens e vê, olha só como é que é. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Aqui o servo, a gente traz na nossa mente um servo, ou dependendo da tradução, vai falar um empregado, né? A gente tem a memória de um funcionário. Como é um funcionário? Você tem um emprego, se você fica meio doente, você deixa de ir, você dá um atestado. Se você não está gostando daquele emprego, você pede demissão, você muda de emprego. Então, quando você tem um patrão, mesmo que é o pai de família, que necessita trazer o pão de cada dia para sua casa,
Quando ele consegue outro emprego, ou um emprego melhor, ele pede demissão e sai. Só que aqui quando fala servo, no original, esse servo aqui é doulos. E o que significa doulos? Significa escravo. Então, se eu fosse colocar na tradução aqui, o mais fiel do original ia ser assim, ó. Em verdade lhes digo que o escravo não é maior do que o seu senhor. Isso quer dizer o quê? Que nós somos escravos de Cristo. Você que é crente, somos escravos de Cristo. Ah, mas eu não sou crente, então eu não vou aceitar Jesus para não ser escravo. Aí você fica sendo escravo do pecado. Não tem como, ou é escravo de um ou é escravo do outro. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus nos resgatou. Resgatou com o quê? Qual foi o preço do resgate? O preço do resgate foi o sangue, e sangue de cruz, com a morte, e morte de cruz. Então, quando você não aceita, você não tá aceitando ser resgatado por Jesus. Não tem como. Ou você é escravo de um ou escravo do outro. Aí vai dizer assim no versículo 17 agora. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Gente, um mínimo de interpretação, né, do português. Eu também não sou muito bom assim em português, né? Antigamente, antes eu não gostava de ler. Hoje, graças a Deus, eu gosto assim de estar lendo a palavra, lendo a Bíblia e lendo alguns outros livros. Mas o mínimo de interpretação, a gente consegue perceber o que esse versículo está dizendo. Olha que Jesus falou do exemplo, foi isso? Aí falou sobre o escravo, que o escravo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior daquele que o enviou. Deus enviou o Filho, e o Filho agora nos envia. Então nós não somos maior do que o nosso Senhor que nos enviou, ou o nosso Mestre. Aí depois ele vai dizer assim no versículo 17, se vocês sabem essas coisas, então, se você sabe essas coisas, então nós já aprendemos isso, né? Se você sabe essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não é bem-aventurado se vocês aprenderam, não é bem-aventurado se vocês foram informados. Bem-aventurados serão se as praticarem. Então tem uma condição. Bem-aventurados se as praticarem. Então devemos praticar o quê? Aquilo que Jesus está ordenando, aquilo que Jesus está nos ensinando. Ele acabou de ensinar o quê? Ensinar o quê? A ser servo. Olha o versículo 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está falando de quem aqui? Jesus está falando de Judas. Isso mostra que Jesus, ele nunca foi pego de surpresa. Jesus estava no momento da ceia, aí fez aquele momento ali, lavou os pés dos discípulos, enxugou os pés, começou a falar sobre ele ser o Senhor, ele ser o Mestre. Aí começou a falar que bem-aventurado é aqueles que praticam, né, que sabe aquilo ali que está ensinando e pratica. Aí depois ele vai dizendo, né, não falo a respeito de todos vocês, ele está reunido ali, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então ele está querendo dizer que eu conheço todos vocês. Eu conheço não apenas de ver o que eu vejo, visível, olho físico, mas também eu conheço o coração de vocês. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Já está começando a falar de uma pessoa que vai o quê? Trair, não é isso? Então já está mostrando aí que Jesus não foi pego de surpresa. Mas olha o versículo 19. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Falou de novo, ó, eu sou. Mas o que ele falou antes, para quando acontecer, acreditar, né, que ele é o eu sou? Já está dizendo sobre o que iria acontecer, uma traição, e que tinha um traidor ali. Aí versículo 20 vai dizer: em verdade lhe digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Observa que ele já começou a falar de uma traição, né? Ele bota dois assuntos. Ele coloca um assunto, ele começa a explicar um assunto sobre ser servo. Aí daqui a pouco ele fala que uma pessoa vai trair, mas depois ele fala bem assim, olha, eu estou falando tudo isso aqui, mas não é para todos. Porque tem um aqui que isso que eu estou falando não vai servir de nada. E eu só estou falando antes também, já para vocês terem noção que quando acontecer, vocês vão acreditar que eu sou. Aí ele volta ao assunto de novo de ser enviado, de ser servo, e vai dizer, em verdade lhe digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, você que já aceitou Jesus, e quando você é enviado por Jesus para falar com alguém sobre ele, sobre a obra que ele faz, a salvação que ele traz, a oportunidade de salvação, você está sendo enviado por Jesus. E quando a pessoa te aceitar não é aceitar você como o único suficiente Salvador, não. É te aceita porque está querendo te ouvir. Essa pessoa está recebendo quem? Está aceitando Jesus. E quando essa pessoa aceita Jesus, também aceita quem o enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Deus Pai. Tá entendendo aí? Não esquecendo, se você ainda não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, tá bom? E tem os próximos vídeos que vai vir à frente e os vídeos anteriores também de João aí, de estudo. Se você não assistiu ainda, entra aqui, ó, e assiste, tá bom? E te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.